Na segunda reportagem da série especial sobre os atos de 2013, você vai ver cenas inéditas. Essas imagens revelam o trabalho de policiais infiltrados entre os black blocs durante as manifestações. Praça Roosevelt, bem em frente à Praça Roosevelt. Tentando virar a viatura aqui. O homem que descreve a ação dos manifestantes é um policial militar infiltrado durante os protestos de 2013. São imagens inéditas guardadas durante 10 anos pelo Serviço Reservado da Polícia Militar de São Paulo. Surpreendida pela tática Black Bloc usada nos atos, a PM conseguiu colocar espiões entre os manifestantes. Um deles gravou o ataque a um Fusca que teria tentado furar a manifestação. Os mascarados atearam fogo ao veículo, enquanto uma família com uma criança era retirada do carro. A criança! Puxa o Fusca! Tira a criança, cara! O motorista ainda tenta arrancar com o veículo em chamas. Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro! O agente infiltrado liga para o comandante e avisa o que tinha acontecido. Ô, chefe, tacaram fogo no carro com família aqui dentro, chefe. Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, foi usada como uma espécie de sala de aula dos manifestantes, que se reuniam aqui para planejar os atos. Os agentes infiltrados fizeram dezenas de imagens para tentar identificar os líderes entre os manifestantes e prendê-los antes do quebra-quebra, o que já era muito difícil porque a maioria era de mascarados. O movimento que tomou as ruas de São Paulo há 10 anos não tinha uma coordenação. A única coisa certa era a violência que acontecia dos dois lados. O comandante-geral da PM à época, Coronel Benedito Roberto Meira, conta que a polícia paulista nunca tinha enfrentado nada parecido. Nós tivemos um grupo de pessoas, todas vestidas de preto, que depois nós sabíamos que eram os Black Blocs, que eles têm uma tática, uma ação de anarquismo, não tem partido político, não tem hierarquia entre eles. Aquilo nos surpreendeu. Nessa gravação, o policial infiltrado observa o encontro de manifestantes em um restaurante no meio da noite. No vão do MASP, na Avenida Paulista, os espiões tentavam identificar os mascarados, pouco antes do início de um dos protestos. Este outro vídeo mostra a tropa acuada em frente à sede da Secretaria Municipal dos Transportes, também no centro. Para salvar os colegas de farda, o policial infiltrado estimula os manifestantes a correr. Bora! A partir daquele momento, a PM percebeu que os policiais em pequenos grupos corriam sério risco. Quando você tinha um grupo pequeno de policiais militares de 15, isso dificultava porque eles acabavam sendo acuados. As agências bancárias eram depredadas quase que diariamente e os espiões estavam ali, gravando tudo. O uso de coquetéis Molotov também surpreendeu a PM paulista. Os agentes infiltrados passaram a ter mais essa tarefa: avisar o comando da tropa sobre o uso do explosivo. Dá um toque pros caras, os caras estão com um coquetel molotov dentro da mochila, velho. Os Black Bloc. Fica esperto. Com a violência fora de controle, jornalistas também se feriram durante a cobertura dos atos. Trabalhando aqui, ó! O caso mais grave em São Paulo aconteceu com o fotógrafo Sérgio Silva, que foi atingido no olho esquerdo por um dos 178 tiros de balas de borracha disparados pela PM no dia 13 de junho de 2013. Sérgio, que trabalhava para uma agência de notícias, perdeu a visão.
E eu acho que a maior lição que a gente tira desses últimos 10 anos é que a gente não conseguiu combater um grande mal que é presente na nossa cidade, que é a violência. Sérgio processou o Estado em busca de uma indenização, mas a justiça preferiu culpar o fotógrafo. O que me foi sentenciado em primeira instância é de que eu fui o responsável por entrar na linha de tiro entre a polícia e manifestantes, como se eu quisesse colocar o meu olho na frente de uma bala ou quisesse ali ser um fotógrafo herói. E não foi o que aconteceu. Para o então comandante-geral da PM, os 178 disparos naquela noite foram necessários. Se eles não efetuassem aquela quantidade de disparos, eu tenho quase certeza que o resultado seria fatal. Fatal o quê? Os policiais iam morrer. Os infiltrados nas manifestações também ajudavam nas prisões de suspeitos. Os poucos que deixavam o rosto à mostra também eram gravados. Nós temos fotos, registros fotográficos de várias provocações, que as pessoas queriam, na verdade, que o policial tivesse uma reação fora do convencional. O 3º Batalhão da Tropa de Choque da PM era responsável por colocar um ponto final em cada protesto em São Paulo. As manifestações também transformaram a forma de atuar dos PMs. Blindados e veículos que atiram jatos d'água foram comprados e estão diariamente de prontidão. 10 anos depois, os PMs do batalhão treinam todos os dias para atuar em protestos que tiverem a chamada quebra da ordem. A gente vai para as ocorrências onde a negociação já chegou ao fim e a gente precisa chegar para encerrar ou resolver o problema ali de obstrução de via ou alguma obstrução que está prejudicando a ordem pública e a sociedade paulista. O jovem tenente faz questão de afirmar que a tarefa principal é a defesa da Constituição. Ele mostra com orgulho os vídeos sobre a atuação da mesma tropa nas enchentes do início do ano no litoral paulista. Não é o nosso objetivo machucar ninguém. A gente sai daqui com o objetivo de defender o nosso país, defender a nossa democracia, defender a ordem pública. A defesa da democracia foi o que levou às ruas em 2013 o advogado então recém-formado Daniel Biral. A violência policial me faz ter um desejo de dizer, na rua, os direitos daquelas pessoas que estavam ali se manifestando. Ele fazia parte do coletivo Advogados Ativistas e chegou a ser preso pela PM. Fui preso tentando impedir que eu exercesse a minha função de advogado. Mas o resultado do esforço ao final foi decisivo, segundo Daniel. A gente não teve denúncias, por exemplo, de desaparecimento forçado nesse período, ou mesmo de chacinas veiculadas às pessoas que estavam nas manifestações. E esse era o nosso interesse, Uma década depois, a luta por direitos segue viva. Daniel faz parte da ONG internacional Advogados Sem Fronteiras. Tenho certeza de que tudo aquilo que a gente viveu, motivado por um interesse legítimo de garantir esses direitos e uma construção democrática muito mais viável para a população, valeu muito. Na próxima reportagem você vai ver que o Rio de Janeiro foi cenário de alguns dos atos mais numerosos e violentos. E os gastos com o futebol no centro dos protestos. Não vai ter Copa! Não vai ter Copa! No SBT News você pode rever as imagens exclusivas gravadas por policiais infiltrados e as entrevistas completas com os personagens da série. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News.
Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.